Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas. Transcorridos cerca de 2 anos e meio desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a Covid-19 continua a representar uma ameaça à saúde global. Apesar da disponibilidade de vacinas, o alcance das metas globais de vacinação continua a ser um desafio. Deste modo, vagas recorrentes da doença continuam a ocorrer em todo o mundo. A nível global, verifica-se uma tendência de estabilização da transmissão após a mais recente vaga que iniciou no passado mês de junho e cujo pico ocorreu no mês de julho. Durante o pico desta vaga, foram registrados a nível global uma média diária de cerca de 1 milhão de casos e de 3.000 mortes. Esta vaga foi caracterizada por um grande número de casos, mas registrou uma baixa incidência de óbitos relacionados com a Covid-19. Esta situação também se verificou no continente africano e na nossa região. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o mundo enfrentou uma vaga que não esteve associada ao surgimento de novas variantes de vírus. Esta vaga recente foi causada pela variante Omicron, que surgiu em finais de 2021 e que tem dominado a pandemia desde então. No entanto, o futuro da pandemia continua ainda incerto, principalmente considerando a possibilidade do surgimento de novas variantes do vírus que sejam mais patogênicas. Moçambicanas, moçambicanos. Em relação ao nosso país, registra-se também uma tendência de estabilização da transmissão, principalmente quando comparando com momentos difíceis que vivemos no passado recente, que está na memória de cada um de nós. No mês de junho passado, portanto, o nosso país registrou 2.164 casos e 9 óbitos por Covid-19, enquanto no mês de agosto, portanto, este que hoje termina, foram registrados 498 casos e 5 óbitos. A situação epidemiológica favorável em Moçambique está fortemente associada à elevada cobertura de vacinação contra a Covid-19 na população com mais de 18 anos de idade. Cerca de 14.700.000 pessoas com idade igual ou superior a 18 já foram completamente vacinadas no nosso país. Este número corresponde a cerca de 97% do grupo-alvo do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Podemos dizer, com orgulho, que Moçambique está entre os países com mais elevada cobertura vacinal no continente africano. Quero aproveitar esta oportunidade para congratular mais uma vez as moçambicanas e os moçambicanos pela sua postura exemplar em relação à vacinação contra a Covid-19. Uma vez mais, demonstramos ser um povo que sabe estar unido em torno de uma causa comum, o bem-estar de todos nós. Passam cerca de 5 meses desde que o nosso país transitou da situação de calamidade pública para a de emergência de saúde pública. Com esta transição, no mês de abril passado, foram aliviadas todas as medidas de contenção de natureza socioeconômica, permanecendo em vigor algumas medidas de prevenção. Esta transição foi justificada pelo facto de termos alcançado progressos assinaláveis na vacinação contra a Covid-19, assim como devido à evolução favorável da situação epidemiológica no país e na região.
Desde o início da pandemia, todas as nossas decisões foram fundamentadas em evidências científicas e assentes nos princípios de gradualismo, razoabilidade e proporcionalidade. A Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19 avaliou a situação com base em evidências científicas, produziu o competente relatório com base nos seguintes pressupostos. Primeiro, a situação epidemiológica favorável no mundo, em África e, em particular, na região da SADC. Segundo, a evolução positiva da situação epidemiológica em Moçambique. E terceiro, cobertura vacinal nacional atual superior a 95% em pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Quarto, não agravamento do número de internamentos e óbitos por Covid-19 após o alívio das medidas restritivas em vários países, incluindo em países da nossa região. E 5, não surgimento de novas variantes de preocupação da SARS-CoV-2 em 2022. Compatriotas, face ao acima referido, devidamente aconselhados, decidimos manter as medidas do Decreto número 14/2022, de 20 de abril, com as seguintes alterações. 1. Deixa de ser obrigatório o uso de máscara em todos os locais cobertos e fechados. Contudo, recomenda-se o seu uso nos transportes coletivos e semicoletivos de passageiros. Eu digo recomendo porque, pronto, nós dissemos que não é obrigatório, mas a pessoa sabe sozinha que está num meio fechado, pequeno, pessoas entram, para se autodefender, mas sobre isso volto a dizer. Segundo, o uso da máscara é obrigatório para as pessoas com sintomas respiratórios sugestivos da Covid-19. Estas deverão usar a máscara para proteger a si mesmo e a todos que estão perto de si ou consigo convivem. 3. O uso da máscara é também obrigatório nos seguintes locais: unidades sanitárias, consultórios médicos, laboratórios e farmácias. Digo isso porque são lugares susceptíveis a qualquer problema. Muitos doentes vão para lá e, normalmente, a convergência pode ser esse espaço. B. Nos lares de idosos. E C. No interior das aeronaves comerciais. 4. Deixa de haver limite para o número de participantes nas cerimônias fúnebres. 5. No entanto, os participantes de velórios e cerimônias fúnebres de óbitos por Covid-19 devem continuar a observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. 6. No caso de velórios e cerimônias fúnebres, cuja causa não seja a Covid-19, não é obrigatório o uso de máscara de proteção facial, mas, dada a aglomeração de pessoas, encorajamos os participantes a adotar as medidas de prevenção e combate à pandemia, que são de conhecimento geral. 7. Todos os passageiros e tripulantes que estejam a chegar ao país devem apresentar um certificado que comprove vacinação completa contra a SARS-CoV-2, reconhecido pelas autoridades sanitárias, ou apresentar um comprovativo de teste negativo de reação em cadeia da polimerase PCR para o SARS-CoV-2, com uma validade de 72 horas à chegada do país. Caso não possua nenhum destes documentos,
Os tripulantes e passageiros serão sujeitos a um teste de despiste, o local de entrada com custos à sua responsabilidade. 8. As crianças até 11 anos de idade estão isentas de apresentar teste negativo da Covid-19 ou certificado de vacinação completa ao entrar no país. Moçambicanas e moçambicanos compatriotas, o número de casos registrados a nível global no passado mês de julho é uma evidência inequívoca de que a pandemia da Covid-19 ainda representa uma ameaça à segurança sanitária mundial. Por isso, queremos apelar a todas as moçambicanas e todos os moçambicanos para assumirmos este alívio de medidas de prevenção com responsabilidade. Apesar de deixar de ser obrigatório, encorajamos a todos os que pretendem manter o uso de máscara que o façam. Portanto, está a dizer, não é proibido pôr máscara. Se alguém chega à conclusão que eu quero ficar com máscara, esse até está de parabéns, porque está a levar o assunto com alguma seriedade. Mesmo não sendo mandatório o uso de máscaras de proteção, continuará a ser bem-vindo, porque nos protege de outras doenças e continuará a ajudar a prevenir eventuais situações que possam surgir. É também necessário que continuemos a melhorar a cobertura da vacinação contra a Covid-19. Uma exortação especial vai para a região do Grande Maputo, cidade e província de Maputo, que estão aquém dos números de vacinação quando comparados com outros locais do país. Aliás, isso só se vê do grupo dos contaminados numa amostra de vacinação ou de teste que foi feito. Grande parte sempre tem sido pessoas dessa região metropolitana de Maputo. Portanto, são, sobremaneira, algumas pessoas desguarnecidas. A vacinação protege contra as formas mais graves da Covid-19 e previne hospitalizações e mortes por esta pandemia. A alta cobertura vacinal permite ao nosso país o alívio das medidas de prevenção da Covid-19 e o retorno à normalidade da vida socioeconômica. Todos os residentes de Moçambique, com idade igual ou superior a 18 anos, são atualmente elegíveis para receber uma dose de reforço da vacina desde que tenham passado 6 meses depois da vacinação primária. A vacinação de reforço permite a melhoria contínua das defesas do organismo contra as formas graves da Covid-19. Neste momento também já reunimos condições para alargar o grupo-alvo da vacinação para faixas etárias mais jovens. Assim, aproveitamos esta oportunidade para anunciar que o nosso país já começou a receber vacinas para assegurar a imunização de adolescentes na faixa etária dos 12 aos 17 anos. A vacinação para este grupo etário iniciará no próximo dia 27 de setembro. Gostaríamos, por isso, de apelar a todas as pessoas elegíveis para se dirigirem ao posto de vacinação mais próximo. A vacinação é gratuita e está disponível em todos os distritos do país. Moçambicanas, moçambicanos e todos os que em Moçambique residem. Embora o futuro da Covid-19 seja incerto, o seu fim poderá estar finalmente ao nosso alcance. Contamos com a participação de todos vós, continuarmos esta batalha contra a Covid-19, seguindo o nosso lema de vacinar sim, prevenir sempre. E muito obrigado pela atenção.